radiciação. Então, a radiciação é o processo inverso, né, da potência. Ou seja, eu tenho que procurar um número que eu elevando a uma determinada potência eu encontro o número que está dentro do radical. Então, a raiz, ela vem nesse processo. Isso daqui é uma raiz. O número que vem aqui é chamado de índice. E o número que está aqui dentro é chamado de radicando. O resultado, né, é a minha raiz. Então, sempre quando a gente for procurar, a gente tem que observar esse índice. Qual é o número que vem ali representando? Qualquer número pode vir no índice, pode ser o 2, o 3, o 4. E aí, quando eu tenho o 2, ele não vem representando, então ele viria assim. Então, toda vez que tiver isso daqui, significa raiz quadrada, né? Se eu tiver um 3, é a raiz cúbica. Se eu tiver um 4, raiz quarta. Se eu tiver um 5, raiz quinta. Então, o que eu tenho que observar sempre é esse índice, certo? Então, o meu índice é o que vai identificar qual é a raiz que eu estou querendo encontrar aqui. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, se eu tivesse assim, ó, raiz quadrada de 4. Eu tenho que procurar um número que eu elevando ao quadrado eu encontro 4. Então, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então, por isso que a radiciação ela anda junto com a potenciação. Então, vamos aqui. Eu coloquei alguns exemplos aqui e eu tenho assim, raiz, né, de 225. Quando eu não venho nenhum número aqui, isso indica que é o quadrado. Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 225. Tenho que procurar um número que elevando ao quadrado eu encontre esse 225. Então, qual é esse número? O processo mais rápido que tem e mais prático é o processo de fatoração. Então, eu vou fatorar o 225 para me encontrar qual é o número que eu elevando ao quadrado eu encontro 225. E aí eu vou, ó, 225 eu fatoro ele aqui. Os números que eu vou fatorar são números primos. Então, quem são eles? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim sucessivamente. Apenas números primos, que têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, eu verifico 225, eu posso dividir ele por 2? Não. Por que eu não posso dividir ele por 2? Porque ele não é par. Só pode dividir por 2 os números pares, certo? Então, 225 não é. Verifique se pode por 3. Como é que eu sei que um número pode dividir por 3? Eu somo seus fatores, né? Seus números, seus algarismos. Então, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 5 dá 9. Se o resultado dessa soma de um número que possa dividir por 3, então todo número pode. Então, 225 pode dividir por 3, porque a soma dos seus algarismos dá 9. Então, vou dividir aqui por 3. 225 dividido por 3, aqui vai dar 75. Aí eu verifico, 75 pode dividir por 3, 7 mais 5 dá 12. Então, 12 pode, então 75 também. Vou e divido por 3. 7 dividido por 3 dá 2, sobra 1, 15 por 3 dá 5. 25, agora o 25, eu posso dividir por 3? Ó, 2 mais 5 dá 7, 7 não pode, então o 25 também não. Aí eu vejo o próximo número primo, que no caso é o 5. Todo número que divide por 5 termina em 0 ou 5. O 25 termina em 5, então ele pode dividir por 5. Vou e divido aqui por 5, ó, que vai dar 5, e 5 dividido por 5 dá 1. O processo é o seguinte, se for raiz quadrada, no caso aqui é raiz quadrada que eu quero, eu agrupo os números de 2 em 2 e tiro apenas 1. Então aqui, ó, números iguais, viu? O 3 com o 3 são iguais, eu vou agrupar. Tem 1, 2, 3, vou tirar 1. O 5 e o 5 são iguais. Tem 2, 5, eu vou tirar 1. E aí os números que eu consegui agrupar, que eu tirei, eu vou e multiplico um pelo outro. Então 3 vezes 5, 15. Isso significa que a raiz quadrada de 225 é o 15. O que quer dizer isso? Que 15 ao quadrado, né? Ou seja, 15 vezes 15 dá 225, certo? Esse é o processo mais prático que vocês têm para encontrar a raiz de um número. Se for raiz cúbica, você vai agrupar de 3 em 3. Se for raiz quinta, de 5 em 5. Se for raiz décima, de 10 em 10. Os números iguais, você só pode agrupar números iguais. Por exemplo, se eu fosse agrupar 3 e 5,
Não posso agrupar 3 e 5. Eu tenho que agrupar apenas números iguais, porque é como se eu estivesse aqui tirando a raiz. 3 e 3, 3 vezes 3 dá 9. Qual é a raiz de 9? 3. 5 e 5, 5 vezes 5 dá 25. Qual é a raiz de 25? 5. Por isso que você está agrupando e tirando um número, certo? Esse é o processo mais prático, né? Aí aqui eu tenho, quando eu venho com números decimais, o que é que eu vou fazer para mim encontrar essa raiz? Quando eu tenho números decimais, eu tenho que encontrar a fração que é equivalente a ela. A fração equivalente a um número decimal é a forma que eu leio ele. Então, por exemplo, aqui eu tenho 0,16, eu leio 16 centésimos. Então, esse 16 centésimo indica que eu tenho uma fração. Aqui eu vou ter o 16 e o 100. Então, eu vou ter 16 centésimos. E aí, como é que eu faço isso daqui? Vou tirar a raiz de 16 e a raiz de 100 na fração. Então, qual é a raiz de 16? Sempre eu separo, ó. Raiz de 16 e raiz de 100. Qual é a raiz quadrada de 16? No caso, é o 4. 4 vezes 4 dá 16. E qual é a raiz quadrada de 10? No caso aqui, de 100, desculpa. No caso aqui é 10. E por último, como é número decimal, eu tenho que encontrar ele também decimal. Como é que eu vou escrever o 4 décimos? Eu vou escrever 0,4. Como é que eu encontro? Só dividir, né? Numerador pelo denominador, aí você encontra. Então, isso quer dizer o quê? Que a raiz quadrada de 0,16 é 0,4. Isso quer dizer que 0,4 vezes 0,4 dá 0,16. Nesse outro caso, eu tenho em forma de fração. Então, o resultado também vai ficar em forma de fração. Vou fazer o mesmo processo que foi feito aqui, quando tinha fração 16 centésimos. Como? Eu vou pegar e tirar a raiz do 16 e vou tirar a raiz do 49. Qual é a raiz de 16? A raiz de 16, no caso, isso são raízes exatas, né? Raiz quadrada de 16, no caso, é 4. E a raiz de 49, qual é? 7. Então, eu fico com 4 sétimos. Eu preciso dividir? Não, porque aqui eu estou na forma de fração. Agora, se não a resposta vier lá em forma decimal, você vai dividir o 4 por 7, vai encontrar 0,1 coisa. Depois que você fizer isso daqui, observe que nessa outra questão tem raiz cúbica. Um detalhe bastante importante. O número aqui, se ele for ímpar, eu encontro raízes de números negativos. Agora, se eu tivesse tipo assim, ó, raiz quadrada de menos 4. Isso daqui não pertence ao conjunto dos números reais. Eu não tenho como elevar um número a um expoente par e encontrar um número negativo. Então, sempre quando eu tiver expoente aqui, o índice meu for par e aqui for negativo, par que eu falo, eu dou o zero, números, né, terminados em 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Então, quando isso daqui for par e aqui for negativo, isso não existe no conjunto dos números reais. Então, isso não pertence ao conjunto dos números reais. Essa raiz, ela ficaria sem solução, certo? Porque sempre quando eu vou elevar um número ao quadrado ou um número a um expoente par, que ele seja negativo, eu nunca vou encontrar um número negativo, né? Sempre vou encontrar par. Agora, nesse caso aqui é ímpar e aqui é negativo, tem como eu encontrar, porque o resultado, quando eu elevo um expoente ímpar, o resultado é negativo. Por exemplo, se eu tiver menos 2 elevado a 3, eu vou encontrar menos 8. Isso significa o quê? Que a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Então, esse processo é o dos números negativos, certo? Aqui, ó, então, eu tenho um número negativo, né? 125 elevado ao cubo. O processo é o mesmo de fazer a fatoração. Faça a fatoração de 125 por 5, que dá 25. Não posso dividir por 2, não posso por 3, né? 1 mais 2 dá 3, mais 5 dá 8, então não pode. Então, bate 5, que dá 25 por 5, que dá 5 por 5, que dá. Lembrando que o processo de decomposição em números primos, sempre eu tenho que encontrar 1 no final. Fiz esse processo, como é raiz cúbica, eu agrupo de 3 em 3. Observe que eu só tenho um grupo aqui de 3 5. Então, eu vou agrupar e vou tirar apenas 1.
É raiz quadrada é o grupo de 2 em 2, é raiz cúbica é o grupo de 3 em 3, e assim sucessivamente. Então, aqui é negativo, então o resultado aqui fica negativo também, então ficaria menos 5. Isso significa o quê? Que menos 5 elevado ao cubo é igual a menos 125, que é o resultado que está dentro da minha raiz, certo? E o outro aqui é a raiz quinta de 1024. Observe agora que eu tenho a raiz quinta. Então, se eu tenho a raiz quinta, eu vou estar, depois que eu fazer a fatoração, eu vou estar agrupando de 5 em 5 os números iguais. Então, eu vou fazer a fatoração do 1024, ó. Aqui, por 2, que dá 512. Por 2, que dá 256. Por 2, que dá 128. Por 2, que dá 64. Por 2, que dá 32. Por 2, que dá 16. Por 2, que dá 8. 8 por 2, que dá 4. 4 dividido por 2, que dá 2. E 2 dividido por 2, que dá 1. Agora eu agrupo os números de 5 em 5, né? E tiro 1. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou agrupar esse 2 aqui, certo? Vou tirar apenas 1. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ó, deu o grupo certinho, tá vendo? Vou tirar apenas 1. Então, os números que eu tirei, eu multiplico um pelo outro. Então, 2 vezes 2, 4. Isso quer dizer o quê? Que a raiz quinta de 1024 é igual a 4. Então, 4 elevado à quinta dá 1024, certo? Então, esse processo é um processo de radiciação. O que a gente viu aqui, né? Os processos de raiz eu faço por meio de fatoração. O número que está no índice do meu radical é o número que eu vou estar agrupando. Depois que eu agrupar, multiplico os números que foram agrupados. E aí eu encontro a raiz, né? O processo de números decimais, eu tenho que transformar, né, verificar qual é a fração. Sempre a fração é um processo como eu leio esse número. Então, se eu tenho 0,16, eu leio 16 centésimos. Vou colocar o 16 em cima e o 100 embaixo. Se eu tiver 0,25, eu leio 25 centésimos. Vou colocar o 25 em cima e o 100 embaixo. Lembrando que quando a gente vai tirar a raiz, a gente tira na fração, a gente tira tanto do numerador como do denominador, né? Então, na fração, sempre quando eu tenho que tirar dos dois. Se por acaso o resultado estiver em números decimais, né? É 0, alguma coisa, então eu tenho que dar a resposta também em números decimais. Se por acaso o resultado estiver em fração, a resposta eu posso deixar em forma de fração. Isso vai depender da alternativa que vier na minha questão, certo? Então, esse daqui é o processo de radiciação. As raízes exatas, né? Quando eu tenho um processo de raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz quinta, ou raiz sexta exata. Lembrando que sempre faz pelo processo de fatoração.